Você já imaginou como seria encontrar cara a cara com a pessoa que destruiu completamente a sua vida? Bem, prepare-se para esta história incrível que vai fazer você repensar tudo sobre vingança, poder e recomeços. Helena Santos teve seu mundo despedaçado quando seu ex-marido, Roberto Valério, a trocou por uma modelo deslumbrante, acreditando que havia deixado Helena quebrada e esquecida para sempre. Ele estava se preparando para fazer sua grande entrada no evento social mais importante da temporada, pronto para desfilar sua nova vida perfeita como um troféu. Mas existe um pequeno detalhe que ele esqueceu completamente. Helena. E ela não estava apenas voltando. Ela estava chegando grávida do filho secreto dele e acompanhada de um bilionário recluso que tinha o futuro de Roberto literalmente na palma da mão. Isso não é apenas vingança, pessoal. Isso é um acerto de contas épico. Agora, antes de mergulharmos nesta história de reviravolta, deixa um comentário aí embaixo falando de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível saber de onde vocês estão sintonizando aqui no canal. Então vamos nessa. O reflexo que encarava Helena Santos através da janela embaçada pela chuva do seu pequeno apartamento não era mais a mulher que ela reconhecia, mas sim um fantasma. Um fantasma de uma vida que ela havia vivido antes. Uma vida de tardes ensolaradas na Riviera Francesa e o som oco de taças de champanhe em festas de gala que se misturavam umas nas outras sem fim. Aquela mulher tinha sido a senhora Roberto Valério, um título que havia parecido ao mesmo tempo um escudo protetor e uma prisão dourada. Agora ela era apenas Helena. E Helena estava exausta. Seus ossos doíam com um cansaço que não tinha nada a ver com a gravidez que ela estava escondendo do mundo e tudo a ver com o homem que havia colocado essa criança ali. 8 meses. Haviam-se passado 8 meses desde que o divórcio foi finalizado, um corte cirúrgico limpo que havia cortado o casamento de 9 anos deles com a precisão fria da ambição desenfreada de Roberto. Ele havia chamado aquilo de separação consciente, um termo que tinha pegado de algum blog de lifestyle da moda, como se a história compartilhada deles fosse apenas um móvel da moda que os dois haviam decidido descartar de comum acordo. Mas não havia nada de consciente na forma como ele havia sistematicamente desmontado ela pedaço por pedaço até que ela se tornasse uma estranha dentro da própria pele. Roberto havia dito que ela era emotiva demais, carente demais, que sua natureza quieta não combinava com a imagem dinâmica que ele precisava projetar como um dos incorporadores imobiliários mais agressivos de São Paulo. Ele precisava de uma força da natureza, havia declarado, uma peça de destaque. E ele havia encontrado uma em Valentina Moreira, uma modelo cujo rosto estava atualmente estampado em um outdoor gigante na Avenida Paulista, vendendo perfume com um olhar ardente que prometia um mundo de excitação que Helena nunca havia conseguido oferecer. Foi através do Instagram, a praça pública moderna para humilhação pública, que Helena descobriu o noivado deles. Uma foto da mão de Valentina, esguia e manicurada, adornada com um diamante tão grande que parecia obsceno, seu dedo anelar entrelaçado com o de Roberto. A legenda dizia: "Um novo capítulo com meu rei." Eu disse sim. O post havia sido uma punhalada no coração, não porque ela ainda amava Roberto. Esse amor havia morrido uma morte lenta e dolorosa muito antes dos papéis serem assinados. Mas por causa da crueldade pura e cristalina disso tudo. Ele nem ao menos havia tido a decência de contar para ela pessoalmente. Ele simplesmente havia seguido em frente, apagando Helena como se ela fosse um rascunho de uma vida que agora ele estava aperfeiçoando com uma nova versão melhorada. A seção de comentários era um mar de parabéns falsos do círculo de bajuladores dele, as mesmas pessoas que já haviam chamado Helena de amiga. Elas se derretiam falando sobre como Roberto e Valentina eram perfeitos juntos, como eles eram um casal poderoso, um termo que fazia o estômago de Helena embrulhar. Sua mão foi instintivamente para a barriga, um gesto gentil e protetor. A pequena curva que estava crescendo era a única coisa que era verdadeiramente dela. Um segredo, uma complicação, um pequeno coração batendo que era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo aterrorizante. Ela havia descoberto 2 semanas depois que Roberto havia partido, a ironia tão amarga que a fez rir até chorar. Ele sempre havia sido ambivalente sobre crianças, alegando que elas eram uma distração, uma âncora de estilo de vida que o deixaria mais lento. Ele não queria ficar amarrado. E agora ali estava ela, ligada a ele da forma mais irrevogável possível, e ele não fazia a menor ideia. Seu apartamento, um aconchegante de um quarto em um prédio pré-guerra em Pinheiros, era seu santuário. Era um mundo completamente diferente da cobertura estéril de vidro e cromo que ela havia compartilhado com Roberto, um lugar que sempre havia parecido mais uma sala de exposição do que um lar de verdade. Aqui, as paredes eram forradas de livros, os móveis eram macios e gastos, e o ar cheirava a papel velho e ao chá de camomila que ela bebia para acalmar o enjoo matinal. Era pequeno, mas era dela,
pago com o acordo modesto que os advogados de Roberto haviam considerado generoso. Era apenas o suficiente para mantê-la longe da miséria absoluta, mas não o bastante para manter o estilo de vida que ele havia ensinado ela a levar. Era, ela sabia, uma jogada calculada. Ele a queria longe, mas não tão longe que ela pudesse se tornar um problema. Ele queria que ela desaparecesse em silêncio. Esta noite era o Baile Anual da Esperança, um evento beneficente brilhante que era a joia da coroa da temporada social paulistana. Ela e Roberto haviam comparecido todos os anos do casamento deles. Era uma noite de performance, de networking disfarçado de filantropia, um palco onde Roberto brilhava mais intensamente. Ela sabia que ele estaria lá com Valentina, desfilando com ela como um troféu. O pensamento disso enviou uma nova onda de náusea através dela, e desta vez não tinha nada a ver com o bebê. Uma notificação iluminou a tela do seu celular. Era um e-mail dos organizadores do evento, um lembrete genérico sobre o baile. O nome dela ainda estava na lista, uma relíquia esquecida de sua vida passada. Ela estava prestes a deletar quando uma ideia, pequena e perigosa, começou a criar raízes em sua mente. Por que deveria ser ela a se esconder? Por que deveria ser ela a encolher nas sombras enquanto ele celebrava sua nova vida sobre as cinzas da antiga? O desequilíbrio de poder sempre havia sido a terceira pessoa não mencionada no casamento deles. Ele era o sol, e dela era esperado que fosse uma lua pálida e refletora. Ele havia controlado o dinheiro, os amigos, a narrativa. Ele havia convencido ela de que ela não era nada sem ele, que sua força silenciosa era uma fraqueza. Mas os últimos 8 meses de solidão haviam ensinado ela o contrário. Ela havia começado a pintar novamente, suas telas se enchendo com as cores vibrantes que haviam sido silenciadas por tanto tempo. Ela havia se reconectado com velhos amigos, aqueles que a conheciam antes de Roberto, aqueles que a viam não como um acessório, mas como Helena. E então havia o bebê. Esta pequena vida secreta crescendo dentro dela havia acendido um instinto protetor feroz que ela nunca soube que possuía. Não era mais apenas sobre ela. Ela tinha que ser forte para os dois. Ela olhou para seu reflexo novamente, mas desta vez viu algo diferente. O cansaço ainda estava lá, mas por baixo dele, uma centelha de desafio. Ele queria que ela desaparecesse. Tudo bem. Mas primeiro ela ia fazer ele ver ela, realmente ver ela, não como a esposa tímida que ele havia descartado, mas como a mulher e mãe que ela estava se tornando. Ela abriu o armário, passando pelas roupas sensatas e de tons neutros que havia adotado para agradá-lo. Bem no fundo, embrulhado em um saco de roupa, estava o vestido que ela havia comprado por impulso em Paris, um verde esmeralda profundo de seda que brilhava como uma joia. Roberto o havia odiado. Muito chamativo, ele havia declarado. Chama a atenção demais. Um sorriso lento tocou os lábios de Helena. Perfeito. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ela iria ao baile. Ela não faria uma cena. Ela não choraria nem gritaria. Ela simplesmente apareceria, um fantasma do passado dele caminhando para dentro do futuro perfeito dele. E ela não estaria sozinha. Ela teria seu segredo, sua força, seu vestido verde esmeralda, e talvez, apenas talvez, isso seria o suficiente. O grande salão de baile do Hotel Copacabana Palace era uma sinfonia de excessos. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, pingavam luz sobre um mar de smokings e vestidos de grife. O ar estava espesso com o perfume caro e o murmúrio baixo de conversa autocongratulatória. Era um lugar onde fortunas eram exibidas, alianças eram forjadas, e reputações eram feitas ou destruídas sobre uma taça de champanhe vintage. Para Roberto Valério, era seu habitat natural. Ele estava perto da escadaria principal, um rei inspecionando sua corte. Ao seu lado, Valentina Moreira era uma visão em vermelho escarlate, um contraste forte e ardente com os tons frios do salão de baile. O vestido, uma criação de alta costura que se moldava ao seu corpo escultural como uma segunda pele, era cortado perigosamente baixo, exibindo o colar de diamantes que Roberto havia presenteado ela naquela manhã. Era uma declaração, exatamente como a própria Valentina. Ela era sua aquisição definitiva, a personificação viva do sucesso dele. Querido, você está encarando, Valentina murmurou, sua voz um ronronar baixo e rouco. Ela passou um dedo perfeitamente manicurado pela lapela do smoking Armani dele. Alguém mais interessante que eu no salão. Roberto forçou um sorriso, seus olhos vasculhando a multidão. Nunca, meu amor. Só garantindo que tudo esteja perfeito. Ele era um homem obcecado com perfeição, com controle. Cada detalhe da vida dele era curado, desde a arte nas paredes até a mulher em seu braço. Esta noite era o culminar de uma campanha de 8 meses para reformular sua marca.
O divórcio bagunçado da tímida e desprezível Helena Santos era uma memória distante, uma nota de rodapé na história de sua ascensão. Valentina era um novo capítulo emocionante. Roberto, aí está você, uma voz ecoou. Era Carlos Mendes, um contemporâneo no mundo imobiliário, um homem cuja aprovação Roberto desejava desesperadamente. Carlos era dinheiro antigo, mas ele admirava a brutalidade impiedosa do dinheiro novo de Roberto. E a adorável Valentina, vocês dois são o assunto da cidade. Esse anel, Valentina exibiu, estendendo a mão para Carlos admirar. Roberto tem gosto requintado, ela disse, seus olhos piscando para Roberto, um lembrete silencioso do valor dela. Ele certamente tem, Carlos concordou, seu olhar permanecendo em Valentina um momento a mais. Grande noite para você, Roberto. Ouvi dizer que as propostas finais para o projeto Cidade Jardim vencem na próxima semana. O boato é que você é o favorito. Estamos confiantes, Roberto disse, sua voz lisa como mármore polido. Era o maior negócio da carreira dele. Um projeto que definiria seu legado e cimentaria seu lugar no topo da cadeia alimentar imobiliária de São Paulo. Tudo dependia disso. Sua imagem pública, seu relacionamento com Valentina, todo o seu futuro. Tudo estava ligado a este negócio. A conversa derivou para tendências de mercado e leis de zoneamento, uma linguagem que Roberto falava com graça predatória fluente. Valentina, por sua parte, desempenhou o papel da noiva adoradora perfeitamente, acenando nos momentos certos, seu sorriso nunca vacilando. Mas por baixo da superfície, ela estava entediada. Este mundo de homens falando sobre dinheiro era um meio para um fim. O fim era o estilo de vida, a segurança, a inveja de outras mulheres. Ela havia escalado seu caminho para fora de um bairro da classe trabalhadora na Zona Leste, usando seu rosto e corpo como moeda. Roberto Valério era sua maior conquista até agora, e ela não tinha intenção de perdê-lo. Enquanto Roberto dominava a conversa, sua mente vagou involuntariamente para Helena. Ele sentiu uma pontada de algo que se recusou a nomear, não culpa, mas um inconveniente persistente e irritante. Ele havia esperado que ela rastejasse para um buraco e desaparecesse. Ele havia pago ela, lavado as mãos dela, e ainda assim não conseguia se livrar da sensação de um fio solto. A última conversa deles havia sido estéril, conduzida através de advogados. Ele nunca teve que enfrentar o custo humano bruto de sua decisão. Ele simplesmente havia seguido em frente. Ele se lembrou dela neste salão de baile 2 anos atrás. Ela havia usado um vestido marinho simples, elegante mas discreto. Ela havia passado a maior parte da noite perto da mesa de sobremesas conversando com um dos garçons sobre a família dele no interior de Minas. Ela tinha uma forma de se conectar com pessoas, uma calor genuína que ele uma vez achou encantadora e depois sufocante. Era uma qualidade que não tinha valor no mundo dele. Era uma responsabilidade. Está tudo bem, Roberto? Valentina perguntou, sua voz afiada, cortando através do devaneio dele. Você parece a 1 milhão de quilômetros daqui. Só pensando no negócio, ele mentiu suavemente, tomando um gole do champanhe. A pressão é imensa. Bem, você me tem para te ajudar a relaxar mais tarde, ela sussurrou, sua mão deslizando do braço dele para a base das costas, um gesto possessivo e promissor. Foi então que uma mudança sutil ocorreu na atmosfera do salão. Uma onda de sussurros começou perto da entrada, espalhando como uma onda através da multidão. Cabeças se viraram, conversas pausaram. Roberto, seus sentidos sintonizados com as correntes sociais do salão, sentiu isso instantaneamente. Um novo jogador havia entrado no jogo. Ele seguiu a linha de visão dos outros convidados, e seu sangue gelou. Parada no topo da escadaria principal, banhada na luz dos lustres, estava Helena Santos. Mas não era a Helena que ele lembrava. A mulher tímida e apologética que parecia encolher dentro de si mesma havia sumido. Em seu lugar estava uma rainha. O vestido verde esmeralda era um corte de cor vibrante e desafiadora no mar de tons silenciados. Ele se moldava às curvas dela, curvas que eram mais cheias, mais femininas do que ele lembrava. O cabelo dela, que ele costumava puxar para trás em um coque severo, cascateava sobre os ombros em ondas loiras como mel. Seu rosto, livre da maquiagem pesada que ele sempre insistiu que ela usasse, estava luminoso, seus olhos claros e brilhantes. Ela parecia poderosa. Por um momento que parou o coração, Roberto não conseguia respirar. Era como se um fantasma tivesse caminhado para dentro do salão, mas um fantasma mais vibrante e vivo que qualquer pessoa ali. Valentina endureceu ao lado dele, suas unhas perfeitamente manicuradas cravando no braço dele. Quem é aquela? Ela sibilou, sua voz carregada de veneno. Roberto não conseguia responder. Ele estava hipnotizado.
Os olhos de Helena varreram o salão, uma pesquisa calma e sem pressa. Então ele viu quem estava com ela. Descendo as escadas logo atrás dela, sua mão repousando levemente na base das costas dela, estava Gabriel Achord. Não Carlos Mendes, o contemporâneo imobiliário, mas o próprio Gabriel Achord, o bilionário recluso e enigmático que havia construído um império projetando e vendendo jatos particulares para a elite mundial. Um homem tão rico e poderoso que fazia Roberto parecer um proprietário de pequena escala. Gabriel Achord não comparecia a eventos sociais. Ele não cortejava a imprensa. Ele era uma lenda, um mito, um homem que operava em uma estratosfera tão acima da de Roberto que era apenas concebível. E ele estava com Helena. A visão foi um golpe físico. Roberto sentiu o ar deixar seus pulmões, a fachada cuidadosamente construída de sua vida perfeita rachando sob o peso desta única imagem impossível. Helena, sua ex-esposa descartada e esquecida, não estava apenas ali. Ela estava ali com um homem que poderia arruinar ele com uma única ligação telefônica. O desequilíbrio de poder, aquele que ele havia tão cuidadosamente cultivado e explorado em seu casamento, havia sido virado de cabeça para baixo da forma mais pública e espetacular imaginável. Os sussurros no salão cresceram mais altos, mudando de curiosos para frenéticos. Quem era ela? O que estava fazendo com Gabriel Achord? Roberto podia sentir centenas de pares de olhos nele, o olhar coletivo do mundo que ele havia trabalhado tão duro para conquistar. Todos estavam esperando para ver o que ele faria. E pela primeira vez na vida, Roberto Valério não fazia ideia. O rei estava em seu castelo, mas sua fortaleza havia sido violada, e o fantasma do passado dele estava prestes a responsabilizá-lo. O coração de Helena era um tambor frenético contra suas costelas. Cada passo descendo a escadaria de mármore parecia ao mesmo tempo terrivelmente lento e vertiginosamente rápido. O mar de rostos abaixo se desfocou em um caleidoscópio de julgamento e curiosidade. Ela podia sentir seus olhares, seus sussurros dissecando ela, tentando colocá-la em sua hierarquia social rígida. Por um momento, a velha Helena, aquela que teria fugido deste tipo de atenção, ameaçou ressurgir. Ela hesitou, sua mão agarrando o corrimão frio e ornamentado. Calma agora, uma voz baixa e tranquila disse de trás dela. Apenas respire. Eles estão mais com medo de você do que você deles. Ela olhou por cima do ombro para Gabriel Achord. Ele não estava olhando para a multidão. Ele estava olhando para ela. Seus olhos, um tom surpreendente de cinza quente, mantinham uma calma firme e tranquilizadora. Eles se conheceram menos de uma hora atrás nas circunstâncias mais improváveis. Ela havia chegado ao baile sozinha, seu táxi a deixando um quarteirão longe para evitar a confusão de limusines. O ar frio da noite havia sido um choque após o calor do táxi, e quando ela pisou na calçada, seu salto havia ficado preso em um bueiro. Ela tropeçou. Um pequeno tropeção sem dignidade, e um portfólio de seus esboços recentes, que ela havia trazido consigo por um senso bizarro de apoio moral, escorregou de seu controle, espalhando pela calçada úmida. Mortificada, ela havia se ajoelhado para juntar as páginas soltas, suas mãos tremendo. Foi quando uma mão masculina grande apareceu em sua linha de visão, cuidadosamente pegando um desenho a carvão de uma árvore cipreste batida pelo vento. Isso é muito bom, a mesma voz baixa havia dito. Você tem um forte senso de movimento. Ela havia olhado para o rosto de Gabriel Achord. Ela não o reconheceu no começo. Ele não era o que ela esperava. Ele estava vestido com um terno preto simples e impecavelmente cortado, sem gravata, o botão superior da camisa branca desabotoado. Ele era mais velho que ela, talvez no final dos 40 anos, com uma beleza áspera e desgastada que contrastava fortemente com a perfeição polida e preparada de Roberto. Havia linhas ao redor dos olhos, linhas que falavam de uma vida vivida, não apenas curada. Obrigada, ela havia gaguejado, suas bochechas corando de constrangimento. Permita-me, ele disse, facilmente juntando o resto dos esboços. Ele não a tratou como uma donzela em perigo, mas como igual que havia encontrado um inconveniente menor. Ele devolveu o portfólio para ela, seus dedos tocando os dela. Houve um choque de calor, de conexão inesperada. Sou Gabriel, ele disse, seu sorriso não chegando aos olhos, que mantinham uma inteligência profunda, quase melancólica. Helena, ela respondeu, sua voz mal um sussurro. Ele havia olhado para ela então, um olhar longo e investigativo. Não era o olhar predatório ao qual ela estava acostumada dos homens do círculo de Roberto. Era conhecedor, como se ele pudesse ver além do vestido esmeralda e do tremor nervoso em suas mãos, direto no coração dela. Você vai ao baile da esperança? Ele declarou, não uma pergunta. Ela acenou. E você? Uma sombra de sorriso tocou seus lábios.
Eu estava tentando evitá-lo. Não sou muito fã disso. Ele gesticulou vagamente em direção à entrada opulenta do hotel. Mas tenho uma obrigação com meu sobrinho Carlos. Ele insiste que minha presença empresta alguma seriedade. Ele disse a palavra com uma autodepreciação seca que ela achou instantaneamente encantadora. Eu entendo, ela disse, e ela realmente entendia. Eu também não sou muito fã disso. Então por que você está aqui, Helena? Ele perguntou, seu olhar direto, cortando através da fingimento. A pergunta ficou no ar entre eles. Ela poderia ter mentido, poderia ter oferecido uma desculpa educada e sem sentido, mas algo sobre ele, sua intensidade silenciosa, sua falta de julgamento, a fez querer dizer a verdade. Estou aqui para lembrar a mim mesma de que eu existo, ela disse, as palavras saindo com mais força do que ela pretendia. Ele acenou lentamente, uma centelha de entendimento em seus olhos cinzas. Uma causa digna. Ele olhou do rosto dela para a entrada, depois de volta. Ninguém deveria ter que lutar essa batalha sozinha. Você me permitiria escoltá-la? A oferta foi tão inesperada, tão absurda que ela quase riu. Gabriel Ashford, o bilionário recluso, oferecendo ser sua escolta. Mas não era um gesto de pena. Parecia como uma aliança, um pacto espontâneo e não falado entre duas pessoas que se sentiam como estranhos por dentro. Não acho que você saiba no que está se metendo, ela disse, pensando em Roberto, em Valentina, na explosão inevitável. Pelo contrário, ele disse, sua voz baixando ligeiramente. Acho que tenho uma ideia muito boa e não consigo pensar em nada que preferiria fazer esta noite do que perturbar a narrativa previsível. Ele ofereceu o braço. Vamos nessa. E então ela aceitou. Caminhar para dentro do hotel no braço de Gabriel Ashford parecia entrar em uma realidade alternativa. Os porteiros, que mal haviam olhado para ela quando passou por eles momentos antes, agora curvaram suas cabeças em deferência. Os sussurros começaram imediatamente. Agora descendo a escadaria, a mão dele era uma presença quente e firme nas costas dela, uma âncora silenciosa no mar turbulento do baile. Ele a guiou pelos últimos degraus e no piso principal. A multidão se abriu para eles como por mágica. O murmúrio da conversa retornou, mas era diferente agora, carregado com uma nova energia elétrica. Cada olho estava neles. Seu ex-marido, presumo. Gabriel murmurou, seu olhar fixo em um ponto sobre o ombro dela. O homem no smoking Armani que parece ter visto um fantasma. Helena não tinha que olhar. Ela podia sentir o olhar de Roberto como um toque físico, quente e raivoso. É ele, ela confirmou, sua voz surpreendentemente firme. E a mulher que parece que vai quebrar uma taça de champanhe com a força do punho. Sua noiva, Valentina. Entendo, Gabriel disse. Ele a guiou em direção ao bar, seus movimentos sem pressa, deliberados. Ele estava criando um espaço para ela, uma bolha protetora no meio do caos. Ele pediu uma água com gás com limão para ela e um uísque puro para ele. Ele não tentou fazer conversa fiada. Ele simplesmente ficou com ela, sua presença uma declaração silenciosa de apoio. Pessoas começaram a se aproximar deles. Não os bajuladores aduladores do círculo de Roberto, mas um calibre diferente de convidado. Um magnata da tecnologia, um artista celebrado, um diplomata estrangeiro. Todos cumprimentaram Gabriel com uma mistura de admiração e familiaridade, e ele apresentou Helena a cada um deles simplesmente como minha amiga. Ele não a explicou, não a qualificou. Ele a apresentou como uma pessoa de valor por direito próprio. Com cada apresentação, Helena sentiu um pedaço de seu antigo eu, a mulher confiante e inteligente que havia sido enterrada sob anos de descartes casuais de Roberto, começar a ressurgir. Ela se encontrou falando sobre sua arte, sobre seu amor pela literatura italiana, sobre suas viagens. Ela não era apenas a ex-esposa de Roberto Valério. Ela era Helena. Ela arriscou um olhar através do salão. Roberto ainda estava lá, enraizado no local, Valentina se agarrando ao braço dele como uma videira. Ele estava preso, e ele sabia disso. Ele não podia se aproximar dela sem reconhecer Gabriel Ashford, e ele não podia ignorá-la sem parecer fraco. Seu mundo cuidadosamente controlado estava girando fora de seu eixo. Gabriel seguiu seu olhar. Ele subestimou você, ele disse calmamente, sua voz apenas para os ouvidos dela. Ele me apagou. Ela corrigiu, as palavras rugindo com uma verdade que ela nunca havia falado em voz alta. Então esta noite, Gabriel disse, virando para encará-la completamente, seus olhos cinzas sérios e gentis, nós te redesenhamos. Foi naquele momento que Helena entendeu. Isso não era apenas um ato aleatório de bondade.
Isso era um ato deliberado de resgate. Gabriel Ashord, por razões que ela não conseguia imaginar, havia escolhido ser seu salvador. E enquanto ele ficava ao lado dela, uma força silenciosa e imóvel na gaiola dourada do salão de baile, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O ar no salão de baile estava espesso com perguntas não ditas. A chegada de Helena com Gabriel Ashord havia enviado uma onda de choque através da sociedade meticulosamente estratificada reunida lá, e as ondas sísmicas ainda estavam reverberando. Roberto Valério, que havia dominado a conversa apenas momentos antes, agora se encontrava na periferia, o centro gravitacional do salão tendo mudado dramaticamente. Ele assistiu, sua mandíbula tensa enquanto Gabriel e Helena se moviam pela multidão, não com a energia frenética e em busca de atenção que ele estava acostumado, mas com uma graça silenciosa e confiante que era muito mais poderosa. Valentina estava furiosa ao lado dele. O que ela está fazendo aqui? Ela cuspiu, sua voz um sussurro venenoso. E quem diabos é esse com ela? Ele parece velho. Esse, Roberto disse, sua voz tensa, é Gabriel Ashord, e ele não é velho. Ele é poderoso. Poderoso o suficiente para comprar este hotel e transformá-lo em seu escritório particular se sentisse vontade. Os olhos de Valentina se arregalaram, sua raiva momentaneamente substituída por um lampejo de medo e cálculo. Ela entendia poder, e ela podia ver que o homem com Helena o possuía em quantidades que ela não conseguia compreender. Isso mudava toda a equação. Helena não era apenas uma ex-esposa patética fazendo uma cena. Ela era uma ameaça. Você tem que fazer alguma coisa, Valentina insistiu, sua pegada no braço dele se tornando dolorosa. Vá lá. Coloque ela no lugar dela. E dizer o quê? Roberto explodiu, sua compostura finalmente rachando. Com licença, Sr. Ashord, um dos homens mais influentes do planeta. Mas está minha ex-esposa que você está escoltando, e eu gostaria que você a devolvesse para a obscuridade que eu planejei para ela. Ele sabia que estava preso. Todo instinto gritava para ele reafirmar sua dominância, para lembrar Helena de seu lugar. Mas um olhar para a expressão calma e ilegível no rosto de Gabriel Ashord disse que seria um erro catastrófico. Esta era uma liga diferente, um jogo diferente, e ele não conhecia as regras. Enquanto isso, Helena estava começando a sentir uma sensação vertiginosa de empoderamento. O homem ao lado dela era um escudo, sua reputação tão imensa que desviava os julgamentos mesquinhos e fofocas maliciosas que teriam sido direcionadas a ela. Pessoas que teriam a cortado completamente um ano atrás agora estavam sorrindo para ela, ansiosas para serem apresentadas. Elas via pelo que eram, mariposas atraídas por uma chama mais brilhante. Está pronta? Gabriel murmurou, sua voz um rugido baixo perto do ouvido dela. Pronta para quê? Ela perguntou, seu coração começando a bater forte novamente. Para enfrentar o dragão em seu covil, ele disse, seu olhar piscando em direção a Roberto. É inevitável. Melhor fazer isso em nossos termos do que nos dele. Ela respirou fundo, o ar com gosto de champanhe e medo. Ele estava certo. Se esconder no canto era um alívio temporário. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Ela lhe deu um pequeno aceno determinado. Com uma mão firme nas costas dela, Gabriel começou a caminhar, não para longe de Roberto, mas diretamente em direção a ele. Era um avanço lento e deliberado, e a cada passo, o ruído ambiente do salão de baile parecia desaparecer, a multidão se abrindo diante deles. Parecia uma cena de filme, um confronto de alto risco no coração do território inimigo. Roberto os viu chegando, e uma raiva primitiva, quente e possessiva, surgiu através dele. Esta era a noite dele, sua noiva, seu mundo. E ela estava caminhando para dentro dele como se tivesse todo o direito de estar ali com o homem que o fazia se sentir pequeno. Eles pararam a alguns metros de distância, uma distância educada e civilizada que parecia um abismo. Os quatro ficaram em um tablial silencioso, o ar crepitando com tensão. Foi Gabriel quem falou primeiro, sua voz suave e desprovida de qualquer emoção perceptível. Roberto, ele disse, um aceno de reconhecimento. Faz tempo. Roberto ficou surpreso. Gabriel, eu não sabia que você viria esta noite. Ele forçou sua voz a soar casual, mas saiu tensa e forçada. Foi uma decisão de última hora, Gabriel disse, seus olhos piscando brevemente para Helena antes de retornar para Roberto. Encontrei minha amiga Helena, e ela me convenceu de que era um evento para não perder. Minha amiga Helena. As palavras foram um golpe casual e devastador. Ele não a havia chamado de Helena Valério. Ele a havia reivindicado não como uma posse, mas como uma igual, uma amiga. Ele havia pagado a propriedade de Roberto sobre ela com duas palavras simples.
Os olhos de Roberto finalmente encontraram os de Helena. Ele havia esperado ver dor, raiva ou desespero. Em vez disso, ele viu uma força calma e silenciosa que não reconhecia. O vestido esmeralda, a postura confiante, o olhar claro e firme, tudo era uma acusação. Esta era a mulher que ele havia dito para si mesmo que era fraca, a mulher que havia descartado, e ele havia estado errado. Valentina, nunca uma para ser ignorada, deu um passo à frente, seu sorriso afiado como vidro quebrado. Bem, que surpresa, ela disse, seus olhos percorrendo Helena com desprezo não disfarçado. Eu não sabia que você ainda estava circulando. O insulto era claro. Você não é mais relevante. Antes que Helena pudesse responder, ela sentiu uma onda de tontura, uma companheira familiar destes últimos meses. O calor do salão, o estresse do confronto, tudo estava se tornando demais. Ela balançou ligeiramente, sua mão indo instintivamente para o estômago em um gesto de proteção. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas no silêncio carregado, foi como um trovão. Roberto viu. Seus olhos, que haviam estado cheios de raiva, subitamente se arregalaram em descrença atordoada. Seu olhar caiu do rosto dela para sua mão, repousando na curva gentil de seu abdômen, uma curva que o vestido de seda não conseguia mais esconder completamente. A matemática era simples, brutal e inegável. 8 meses desde o divórcio. O tempo era perfeito. O sangue drenou de seu rosto, a raiva, o ciúme, o orgulho ferido, tudo evaporou, substituído por uma única realização cataclísmica. Um bebê. Seu bebê. Valentina viu a expressão no rosto dele e seguiu seu olhar. Seus lábios perfeitamente pintados se abriram em um silencioso de choque, sua mente correndo. Um bebê, uma ligação permanente e inquebrantável entre Roberto e esta mulher que ela havia trabalhado tão duro para substituir. Era uma complicação que ela não havia antecipado, uma ameaça aos seus planos cuidadosamente traçados. Seu próprio mundo cuidadosamente construído começou a inclinar. Gabriel, que havia visto o gesto e entendido sua implicação instantaneamente, se moveu mais perto de Helena, sua mão uma presença firme e solidária no braço dela. Ele não disse uma palavra. Ele não precisava. Sua postura protetora era uma declaração. O silêncio se estendeu, espesso e sufocante. A revelação havia acontecido, mas não era a que alguém havia esperado. Não era sobre o vestido ou o bilionário ou o triunfo social. Era sobre este segredo, esta nova vida que havia sido exposta no centro do salão de baile brilhante. Helena olhou para Roberto, para o choque cru em seu rosto, o horror nascendo em seus olhos. Pela primeira vez na noite toda, ela sentiu uma pontada de pena por ele. Ele havia pensado que estava no controle, que era o mestre do seu universo. Mas naquele único momento silencioso, ele havia perdido tudo. Ele havia descartado a coisa mais preciosa que já teve, e nem mesmo sabia disso. Ela havia vindo aqui esta noite para lembrá-lo de que ela existia, mas havia feito muito mais. Ela havia mostrado a ele um futuro que ele nunca poderia ter, um legado que havia inconscientemente jogado fora. E enquanto ficava ali, flanqueada por seu salvador improvável, sua mão repousando no segredo que agora todos compartilhavam, ela sabia, com uma certeza que se estabeleceu profundamente em seus ossos, que havia vencido. Não apenas a batalha da noite, mas a guerra por sua própria vida. As consequências da revelação silenciosa não foram uma explosão alta, mas uma mudança sísmica silenciosa que reorganizou toda a paisagem social do salão de baile. Os fios invisíveis de poder, influência e respeito que mantinham o salão unido começaram a estalar e se reformar, criando um padrão novo e perturbador. Roberto Valério, que havia estado no centro da teia, de repente se encontrou pendendo de um fio esfiapado. O momento foi quebrado por Carlos Mendes, que, alheio ao drama de alto risco que havia se desenrolado, se aproximou com um sorriso largo e inconsciente. Tio Gabriel, eu sabia que você viria. E Roberto, meu cara, ele bateu no ombro de Roberto, um gesto que fez Roberto se encolher. Vocês todos se conhecem. Mundo pequeno. Gabriel usou a interrupção a seu favor. Carlos, ele disse, sua voz calma e firme, desviando a atenção do tablial congelado. Eu estava apenas parabenizando Roberto por seus empreendimentos futuros. Ele voltou seu olhar para Helena. Acho que todos nós poderíamos usar um pouco de ar fresco. Você gostaria de um passeio no terraço? Era uma demissão, educada e absoluta. Ele estava extraindo Helena da situação, sinalizando que a conversa havia terminado. Helena, grata pelo escape, deu um leve aceno. Eu adoraria, ela disse, sua voz um pouco ofegante, enquanto Gabriel a guiava para longe, sua mão ainda firmemente em seu braço.
Um murmúrio passou pelos convidados próximos. Eles haviam visto o rosto de Roberto, o choque de Valentina, o gesto de Helena. As peças estavam se encaixando, e a fofoca estava se espalhando como fogo selvagem, alimentada pela combinação intoxicante de escândalo, gravidez e o envolvimento do enigmático Gabriel Achord. Deixados em seu rastro, Roberto e Valentina eram uma ilha de silêncio atordoado. A bolha protetora de sua perfeição percebida havia estourado. Um bebê. Valentina finalmente sibilou, sua voz tremendo com uma raiva que era mais fria e mais terrível que seu ciúme anterior. Você me disse que havia terminado com ela. Você disse que foi um corte limpo. Eu não sabia, Roberto gaguejou, sua mente ainda revirando. Uma criança, um filho ou filha, uma parte dele crescendo dentro da mulher que havia descartado tão cruelmente. As implicações eram impressionantes. Não era apenas um inconveniente social. Era uma reordenação fundamental de sua vida. Você não sabia. O riso de Valentina foi um som afiado e feio. Como você não podia saber? Você estava tão desligado assim, tão incompetente. O insulto foi projetado para ferir, e acertou o alvo. Toda a identidade de Roberto foi construída em sua competência, seu controle. Não deveria ter acontecido, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Nós fomos cuidadosos. Mas mesmo dizendo isso, ele se lembrou daquela noite algumas semanas antes de partir, uma noite alimentada por muito vinho e uma tristeza desesperada e não falada, uma tentativa final e fútil de encontrar a conexão que haviam perdido. Havia sido imprudente, um momento de fraqueza que ele havia imediatamente lamentado e prontamente esquecido até agora. Ele olhou ao redor do salão. Os rostos que haviam estado sorrindo para ele com admiração e inveja agora estavam olhando para ele com outra coisa. Pena, curiosidade e uma pitada de Schadenfreude. Ele viu rivais de negócio sussurrando atrás de suas mãos, seus olhos brilhando com oportunidade. Sua imagem cuidadosamente construída como um homem que tinha tudo, que era intocável, estava se despedaçando diante de seus olhos. No terraço, o ar fresco da noite era um bálsamo na pele aquecida de Helena. Os sons distantes da cidade eram um contraponto calmante às batidas frenéticas de seu coração. Você está bem? Gabriel perguntou, sua voz gentil. Ele a levou para um canto silencioso, protegido do salão de baile por uma grande ficus em vaso. Acho que sim, ela disse, respirando profundamente e tremulamente. Eu não queria que acontecesse assim, a revelação. Às vezes as declarações mais eficazes são aquelas que não planejamos, ele observou, seu olhar vasculhando o rosto dela. Ele não sabia. Ela balançou a cabeça, um sorriso amargo tocando seus lábios. Não, ele deixou muito claro que não queria uma família. Teria complicado sua marca. Perda dele, Gabriel disse simplesmente, mas com uma finalidade que ressoava com verdade. Ele tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. Estava quente e cheirava levemente a cedro e uísque. O gesto foi tão inesperadamente gentil, tão protetor que fez sua garganta apertar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz grossa de emoção. Por que está sendo tão bom comigo? Gabriel se apoiou na balaustrada, olhando para a extensão brilhante do Parque Ibirapuera. Por um longo momento, ele ficou em silêncio. Digamos que tem um interesse pessoal em ver homens como Roberto Valério provarem do próprio remédio. Ele disse, sua voz baixa e dura. Eu vi o que sua marca de ambição faz às pessoas boas. Havia uma história ali, uma pista de um passado que alimentava suas ações. Não era apenas um capricho. Sua presença aqui esta noite era pessoal. É mais que isso, não é? Ela pressionou gentilmente. Ele se virou para olhar para ela, e em seus olhos cinzas, ela viu um lampejo de dor antiga. Minha falecida esposa, ele começou, sua voz mais suave agora. Ela era uma artista como você, brilhante, sensível. Ela trabalhou para um homem como Roberto, um valentão carismático que levou o crédito por suas ideias e lentamente corroeu sua confiança até ela acreditar que era inútil. Ele pausou, a memória ainda crua. Ela se afastou de sua arte, de si mesma. Eu a perdi muito antes dela realmente morrer. A confissão ficou no ar entre eles, um momento de vulnerabilidade compartilhada profunda. O coração de Helena doeu por ele, pela mulher que ele havia perdido. Ela entendeu agora. Ele não estava salvando ela. Ele estava orando a memória de sua esposa. Ao ajudá-la, ele estava lutando uma batalha que já havia perdido uma vez antes. Sinto muito, Gabriel, ela sussurrou. Ele deu um sorriso triste e pequeno. Não sinta. Seja forte. Seja a mulher que ela nunca teve chance de ser. Viva sua vida.
Crie sua arte. Crie seu filho. Essa é a melhor vingança que você pode ter. Lá dentro, a fundação do mundo de Roberto continuou a rachar. Um investidor potencial para o projeto Cidade Jardim, um homem que ele havia cortejado por meses, se aproximou dele, sua expressão fria. Roberto, que noite! Sob nossa reunião na próxima semana, vamos adiar. Acho que precisamos ver como algumas coisas se resolvem. Ele não precisava dizer mais. O homem estava se afastando. O escândalo, a instabilidade percebida, a conexão com Gabriel Achord tornavam Roberto uma aposta arriscada. Roberto o assistiu se afastar, um pavor frio se infiltrando em seus ossos. Ele havia construído seu império em uma ilusão de invencibilidade. Mas a ilusão havia sumido, e tudo o que restava era um homem parado nas ruínas de sua própria criação, assistindo sua ex-esposa, a mãe de seu filho desconhecido, sendo consolada por um homem que tinha o poder de terminar a demolição. O desequilíbrio de poder não havia apenas sido virado, havia se tornado um deslizamento de terra, e Roberto estava do lado errado dele. Nos dias que se seguiram ao baile, uma estranha quietude desceu sobre a vida de Helena, um contraste marcante com a tempestade que ela havia desencadeado. O dilúvio esperado de ligações de conhecidos fofoqueiros e da imprensa intrometida nunca veio. Era como se um escudo protetor e invisível tivesse sido erguido ao redor dela. Ela sabia sem ter que ser dita que era obra de Gabriel. Sua influência silenciosa e formidável estava funcionando, garantindo que ela fosse deixada em paz. Ele ligou para ela na manhã seguinte, não um texto, mas uma ligação telefônica adequada. Sua voz, calma e firme, era uma presença tranquilizadora. Confio que está se recuperando das festividades de ontem à noite, ele perguntou, com uma ponta de humor seco em seu tom. Não tenho certeza se festividades é a palavra que eu usaria, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Mas sim, estou bem. Obrigada, Gabriel, por tudo. Foi meu prazer, ele disse. Tenho uma proposta para você, Helena. Tenho uma pequena casa de campo em minha propriedade no interior. É silenciosa, privada. A luz é perfeita para pintar. Pensei que você poderia gostar de usá-la por um tempo, para fugir da cidade, para trabalhar, para respirar. A oferta foi esmagadora em sua generosidade, uma casa de campo na propriedade de um bilionário. Soava como algo saído de um conto de fadas. Não sei o que dizer, ela gaguejou. Isso é bobagem, ele disse firmemente, mas gentilmente. O lugar está vazio, e francamente, eu gostaria da companhia. Os terrenos são extensos. Você não teria que me ver se não quisesse. Ela sabia que deveria recusar, que era uma imposição muito grande. Mas o pensamento de escapar da cidade, de estar cercada pela natureza, de ter um lugar seguro e silencioso para processar tudo e se preparar para o bebê, era um canto de sereia irresistível. Ok, ela disse, sua voz suave. Sim, eu gostaria muito disso. 2 dias depois, um carro preto discreto chegou para levar ela e seus poucos pertences para o interior. A propriedade era uma extensão de colinas ondulantes, árvores antigas e jardins bem cuidados aninhados no coração do Vale do Paraíba. A casa principal era uma mansão de pedra magnífica, mas o carro a contornou, seguindo uma estrada de cascalho serpenteante para um canto isolado da propriedade. A casa de campo era perfeita. Era um encantador edifício de pedra coberto de era com uma grande janela voltada para o norte que inundava o cômodo principal com a luz suave e consistente que os pintores sonham. Por dentro, era aconchegante e belamente mobiliada, com um grande cavalete já montado perto da janela. Havia uma cozinha totalmente equipada e um quarto com vista para um lago particular sereno. Era um refúgio. Durante a primeira semana, ela não viu ninguém. Ela pintou com um fervor que não sentia há anos, as cores em suas telas ousadas e vibrantes. Ela caminhou pelo lago, tirou sonecas no sol da tarde e cozinhou refeições simples e nutritivas para ela e a pequena vida crescendo dentro dela. A cidade, com seu barulho e seus fantasmas, parecia a milhões de quilômetros de distância. O cansaço que havia se estabelecido em seus ossos começou a se dissipar, substituído por uma sensação crescente de paz e força. Gabriel, fiel à sua palavra, respeitou sua privacidade. Mas ele deixaria coisas para ela na varanda da casa de campo. Uma cesta de vegetais frescos de sua horta, uma coleção de livros de arte de sua biblioteca, um chá raro e perfumado que ele achou que ela poderia gostar. Eram gestos pequenos e atenciosos que falavam volumes. Ele estava cuidando dela, mas de uma distância respeitosa. Uma noite, enquanto assistia ao pôr do sol pintar o lago em tons de laranja e rosa, ele apareceu, caminhando lentamente pelo caminho da casa principal. Ele não estava impondo, apenas presente.
Espero não estar intrudindo, ele disse, parando a uma distância educada. De forma alguma, ela disse, gesticulando para outra cadeira de Rhonda em seu pequeno pátio. Por favor. Ele se sentou, um silêncio confortável se estabelecendo entre eles. Eles assistiram à última lasca de sol desaparecer atrás das colinas. Ouvi de meu sobrinho hoje, ele disse finalmente, sua voz casual. Parece que Roberto Valério está tendo alguns problemas com seu projeto Cidade Jardim. O coração de Helena deu um pequeno salto. Ah! Os principais investidores estão ficando com pés frios, Gabriel continuou, seu olhar fixo na água escurecendo. Eles estão preocupados com sua estabilidade pessoal. Parece que um divórcio público bagunçado, uma gravidez surpresa e a percepção geral de que ele fez um inimigo poderoso não é bom para os negócios. Ele disse isso sem um traço de gloating, uma simples declaração de fato. Esse inimigo é você? Ela perguntou calmamente. Ele se virou para olhar para ela, sua expressão ilegível no crepúsculo. Eu não fiz uma única ligação telefônica, Helena. Não precisei. Homens como Roberto constroem seus impérios em uma base de percepção. Tudo que fiz foi aparecer e rachar a fachada. O resto é apenas gravidade. Ela acreditou nele. Seu poder não estava em ação aberta, mas em sua própria existência. Ele era o padrão contra o qual homens como Roberto eram medidos e achados em falta. Ele me ligou, ela confessou, as palavras com gosto de cinza. Eu não atendi. O que você acha que ele quer? Não sei, ela disse honestamente. Gritar comigo? Exigir um teste de paternidade? Tentar fazer o quê? Brincar de família feliz? Não consigo imaginar nenhum cenário que não seja sobre ele, sobre o que ele precisa, o que ele quer controlar. E o que você quer? Gabriel perguntou, a pergunta simples mas profunda. Ela olhou para baixo, para suas mãos repousando em sua barriga. Quero ter este bebê. Quero criá-lo em um mundo que seja seguro e calmo e cheio de amor. Quero pintar. Quero construir uma vida que seja minha, não uma extensão da vida de outra pessoa. Sua voz estava firme, a incerteza havia sumido. Isso soa como um bom plano, ele disse, sua voz quente de aprovação. Eles ficaram em silêncio novamente. Mas era um silêncio cheio de um entendimento profundo e não falado. Isso era mais que uma amizade, mais que uma aliança de conveniência. Era uma conexão forjada em dor compartilhada e um desejo mútuo por uma forma de vida mais silenciosa e autêntica. Ele a via não como uma coisa quebrada para ser consertada, mas como uma mulher forte e resiliente entrando em seu próprio poder. E ela o via não como um magnata bilionário, mas como um homem gentil e ferido que estava, à sua própria maneira, tentando se curar. Gabriel, ela disse, se virando para ele. Sua esposa. Você disse que ela era uma artista. Ela tinha nome. Um sorriso suave e triste tocou seus lábios. O nome dela era Mara Ellington, ele disse, e ela teria gostado muito de você. Naquele momento, sob o vasto céu estrelado, Helena sentiu os últimos de seus velhos medos caírem. Ela não era mais uma vítima da história de Roberto. Ela era autora da sua própria. E este homem silencioso e poderoso ao lado dela não era apenas seu salvador. Ele era o primeiro personagem em seu novo capítulo. A aliança silenciosa havia se tornado um vínculo silencioso e profundo. Roberto Valério era um homem à deriva nos destroços de sua própria vida. O negócio Cidade Jardim, aquele que deveria ser sua coroação, havia desabado. Os investidores, assustados com a instabilidade ao redor dele, haviam se retirado, citando preocupações vagas de mercado que eram uma referência mal disfarçada à sua implosão social espetacular. Seu nome, uma vez sinônimo de sucesso tipo Midas, agora era sussurrado em tons de pena e desprezo nos conselhos de administração e clubes de campo que ele frequentava. Valentina, sua noiva ardente e ambiciosa, havia se tornado uma criatura de raiva fria e latente. O sonho no qual ela havia investido, a vida de luxo sem esforço e supremacia social, estava se manchando diante de seus olhos. O diamante em seu dedo parecia menos uma promessa e mais um prêmio de consolação por um negócio que havia dado errado. Sua magnífica cobertura, uma vez símbolo de seu poder, agora parecia uma gaiola dourada. O silêncio entre eles era espesso com acusações não faladas. Mas não era a perda do negócio ou a fúria de Valentina que assombrava as noites sem sono de Roberto. Era a imagem de Helena. Helena parada na escadaria naquele vestido esmeralda, sua mão na barriga. Seu filho, uma vida que ele havia criado e abandonado sem um pensamento. Ele havia tentado racionalizar, enquadrá-lo como um problema a ser gerenciado. Ele fez seus advogados rascunharem cartas, exigirem testes de paternidade, oferecerem acordos.
Mas Helena se recusou a se envolver. Suas ligações foram para o correio de voz. Seus e-mails ficaram sem resposta. Seus advogados foram recebidos com uma parede educada mas impenetrável de silêncio de uma equipe jurídica que ele logo descobriu estava sendo paga por Gabriel Achord. A falta de controle estava deixando ele louco. Ele, Roberto Valério, que havia orquestrado todos os aspectos de sua vida com precisão implacável, agora estava completamente impotente. Ele estava excluído, ignorado, tornado irrelevante no evento mais importante de sua vida. O desespero o arranhava, uma emoção crua e desconhecida. Ele tinha que vê-la. Ele tinha que falar com ela para entender. Ele nem sabia o que. Recuperar algo. Se desculpar. Os motivos eram uma bagunça embaralhada em sua cabeça, um coquetel tóxico de ego, arrependimento e um lampejo estranho de instinto paternal. Ele descobriu onde ela estava através de um ex-jardineiro descontente da propriedade Achord, um homem que foi feliz em trocar informações por um envelope grosso de dinheiro. O conhecimento de que ela estava vivendo sob a proteção de Gabriel em uma casa de campo em sua terra foi outra punhalada em seu orgulho já ferido. Ele dirigiu para o interior em uma tarde cinzenta e chuviscosa, o tempo uma combinação perfeita para seu humor. Ele não tinha um plano. Ele estava operando em impulso puro e não adulterado, uma forma de ser que há muito havia desdenhado em outros. Ele contornou o portão principal, estacionou seu carro em uma estrada lateral e cortou pela mata, sentindo como um invasor comum. Ele encontrou a casa de campo facilmente, uma pluma de fumaça se curvando de sua chaminé. Parecia um cartão postal, uma imagem de tranquilidade doméstica que parecia uma afronta pessoal. Ele a viu através da janela grande. Ela estava parada em um cavalete, de costas para ele, completamente absorta em seu trabalho. Ela estava usando um avental simples manchado de tinta, seu cabelo amarrado frouxamente. Sua barriga era uma curva proeminente e perfeita sobre o tecido. Ela estava linda. Mais linda do que ele jamais havia visto. Havia uma paz sobre ela, uma serenidade autocontida que ele havia tirado dela e que ela havia de alguma forma encontrado novamente sem ele. Ele a observou por muito tempo, uma tempestade de emoções conflitantes rugindo dentro dele. Ele viu a mulher com quem se casou, a alma quieta e gentil que uma vez amou antes de sua ambição envenenar tudo. Ele viu a mulher que havia quebrado e a mulher que havia se erguido das cinzas, e ele viu a mãe de seu filho. Finalmente, ele saiu da mata e entrou no caminho. O barulho de seus sapatos no cascalho a fez se virar. Seus olhos se arregalaram, não com medo, mas com uma decepção cansada e profunda. Ela não estava surpresa em vê-lo. Ela parecia estar esperando isso, este ato desesperado final. Ela não o convidou para entrar. Ela simplesmente saiu para a varanda, puxando seu avental mais apertado ao redor dela, um gesto protetor. Roberto, ela disse, sua voz sem expressão. Você não deveria estar aqui. Eu tinha que te ver, Helena, ele disse, sua voz urgente. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, ela disse, sua calma mais perturbadora que qualquer raiva teria sido. Você fez suas escolhas. Estou fazendo as minhas. Esse é meu bebê também, ele explodiu, as palavras cruas e possessivas. Um sorriso triste e conhecedor tocou seus lábios. Você não queria um bebê.